com o coração sensibilizado, estamos mais uma vez reunidos para realizarmos o nosso programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Hoje nós estamos na edição de número 126, hoje, 1º de março do ano de 2016. Nós vamos, nesse momento, convidar a todos para nos acompanharem na prece que dará por iniciado as tarefas da noite. Vamos lá, vamos conversar com Deus. Nesse momento, vamos nos recordar do nosso excelso amigo Jesus, benfeitor de nossas vidas. Quando esteve conosco, nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa os nossos equívocos, erros, dificuldades. Mas ensina-nos, Senhor, a compreender, abençoar e perdoar a todos e a todas as dificuldades do caminho. Senhor, não nos deixes cairmos no erro, no mal, nas tentações, nas influências perniciosas. Senhor, livra-nos do mal, pois o vosso é o bem eterno, é o reino, é a glória, é a libertação espiritual que ansiamos. Senhor, que nesse momento nossas almas possam comungar dos teus princípios salvadores. Que possamos, Senhor, encontrarmos a segurança, a medicação, o conforto interior e o estímulo para percorrermos a senda da nossa ascensão. Suplicamos, Senhor, que os benfeitores espirituais, os amigos de todos os momentos, possam envolver os lares aqui vinculados, envolvendo todos que amamos, como também aqueles que passam por provas, adversários, aqueles que caminham no mundo sem perspectivas, desesperados, ou vinculados ao ódio, os descaminhos que trazem tantas dificuldades. Abençoe, Senhor, a família cristã. E assim, amado Mestre Jesus,
ser conosco, guiando-nos nesse trabalho, para que possamos atender os objetivos traçados e chegarmos ao final seguros, tranquilos, em paz, pelos propósitos que abraçamos e procuramos realizar. Não permita, Senhor, que a inibição, que a ignorância, que os nossos limites, vaidades tolas, obscureçam a tua mensagem. E assim, com a tua permissão, nós damos por iniciado mais um programa, Amor e Sabedoria de Emmanuel, abraçando a todos os teleouvintes, nossos amigos da Rede Amigo Espírita, companheiros da Rádio Brasil Espírita de Maceió, como também aos nossos companheiros que nos acompanham através do chat, pela transmissão do YouTube. Boa noite de coração para todos. Vocês é que são a razão fundamental para que o nosso trabalho continue revigorado, procurando cada vez mais aprimorarmos a maneira de fazer, as técnicas utilizadas. Muito obrigado, de alma e coração. E nós, para aqueles que nos acompanham no chat do YouTube, nós pedimos que vocês possam vibrar e encaminhar as participações. À medida do possível, tentaremos atendê-los. Muito obrigado novamente. Queridos amigos, vocês que estão nos acompanhando há mais tempo, e você que está chegando agora, nós estamos estudando, refletindo em torno do livro Ave Cristo, romance, obra literária de um valor extraordinário do nosso benfeitor Emmanuel, através da mediunidade extraordinária do médium evangelizado Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, o Chico Xavier, espírito que tem nos mostrado o quanto é importante a fidelidade à causa, a entrega à vivência do Evangelho, os princípios norteadores da simplicidade, os valores virtuosos, extraordinários da humildade, a busca da sabedoria, do carinho, da ternura, da benevolência, da bondade para com os semelhantes. Muito obrigado, Francisco Cândido Xavier. E nós, nesse momento, avocamos carinhosamente aos espíritos vinculados à obra de Emmanuel, dando continuidade ao estudo da codificação espírita, que todos possam nos ajudar à medida do possível. Então, nós estamos caminhando para as reflexões finais do trabalho. Nosso coração começa a ficar acelerado, né? A emoção continua nos visitando, desde os primeiros episódios. Quando a gente lá atrás fomos refletir sobre o Há 2000 anos, o primeiro romance, depois com 50 anos depois, agora com o livro Ave Cristo. Nós vamos trabalhar o capítulo 6. Ele tem uma peculiaridade, ele tem um valor que toca profundamente o nosso coração. Eu gostaria de, como sempre, pedir vênia, a permissão para trazer Emmanuel na descrição inicial. Solidão e reajuste, é o capítulo 6. Lembrando que o nosso tema hoje, filho.
um benfeitor espiritual para as nossas vidas. O outono do ano de 256 começava entre lutas e expectativas. No Império, então governado por Públio Aurélio Licínio Valeriano, elevado à púrpura do poder pelos seus brilhantes feitos militares, a decadência continuava. Não obstante as vitórias sobre os godos, o imperador não conseguia sustar a desagregação moral, a desenvolver-se em toda parte. Estamos no ano de 256. Em Roma, a dignidade sofria esquecimento e subversão. Nas linhas provinciais crescia a irresponsabilidade e a indisciplina. Taciano, o personagem principal das nossas reflexões, contudo acelerara demasiado a renovação interior para deter-se no mundo externo. Arredado das questões políticas e filosóficas que o apoquentavam, sentia-se convocado pela vida ao reajuste de todas as suas conquistas e valores de ordem pessoal. Novamente em Lyon, onde a vida se desdobrava com as readaptações necessárias, não ignorava que de Roma não lhe faltariam dissabores imprevisíveis. O suicídio de Helena, sua esposa, e a moléstia do sogro, Opílio Vetúrio, sem que ele pudesse revelar aos amigos a chave das explicações justas, criara ali uma atmosfera de antipatia e desconfiança. Encontrava-se por isso mais angustiado, mais sozinho. Chegara à vila com um pensamento obcecante a dominar-lhe o cérebro. O desforço contra Teódulo. Saberia despejar sobre ele todo o fel de indignação e desprezo que lhe vertia da alma. Interpelá-lo-ia com rigor e vingar-se-ia sem piedade. Contudo, de regresso, veio a saber que o representante de Opílio fora chamado por Galba, à pressa, tendo seguido para a metrópole 2 dias antes. Continuando. Certo, a saúde de Vetúrio periclitava. Sentia-se, porém, duramente ferido para seguir ao encontro do sogro. Atreito às angústias, às antigas tradições de orgulho, em que plasmara a própria vida, reconhecia-se estrangeiro no seio da família Vetúrio, que desde o berço lhe envenenava a vida. Preferia aguardar o desfavor e a hostilidade no campo de serviço a que se habituara, desde a juventude. Temendo a intromissão de Galba, mandou reformar a casinha que pertencera a Basílio e embelezá-la, única propriedade que detinha em seu nome. E passou a viver ali em companhia de Blandina, sua filha, e de Quintus Celso, o seu novo filho, agora na condição adotiva, e de um velho casal de escravos, Servulino e Valéria, extremamente devotados a ele. A antiga servidora era o sustentáculo eficiente das lides domésticas e o esposo convertera-se no professor competente das crianças. Quintus Celso, já iniciado por Lívia,
desde a meninice na arte da leitura, era, aos 11 anos, um prodígio de memória e discernimento. Francamente cristão. Despendia longas horas com Blandina, contando-lhe as histórias dos mártires do Evangelho e anunciando-lhe a fé ardente em Jesus. A filhinha de Tassiano ouvia, maravilhada, encontrando um imenso consolo naquelas conversações. Os sofrimentos de Lívia, o desaparecimento de Basílio, a morte de Helena, com as pomposas exéquias de que se fizera acompanhar, a enfermidade do avô e as graves preocupações paternas, impuseram-lhe profundo abalo psíquico. Chorava, sem motivo. Padecia inexplicáveis insônias, e não raro, demorava-se no leito dias e dias, sob fortes crises do coração descompassado. Eis o painel. Nós chamamos a atenção. A abertura desse capítulo, Emmanuel apresenta para nós o ano de 256 com um painel sombrio. O poder do império, que lutava contra uma sociedade em decadência, aonde a subversão, a indisciplina, a irresponsabilidade, as intrigas da corte, a corrupção, a violência campeava desde os palácios até os tugúrios nas vilas pobres de Roma. Era o painel. Um painel que apresenta para nós ensinamentos, reflexões profundas. E é impossível, ao ler essas páginas, deixar de viajar no tempo e, ao mesmo tempo, fazer uma conexão com a nossa realidade do mundo atual. Emmanuel, em alguns trechos da sua obra, deixa reflexões nesta análise do passado. Quando, por exemplo, ele afirma que a ribalta muda, mas os personagens continuam sendo os mesmos. Em posições diversas, mas lutando com as imperfeições. Dado a observação que a evolução não dá salto. Alguns precipitados julgam que basta entrar para este ou aquele departamento, mudar algumas paisagens da vida, alterar relacionamentos, comportamentos, que o ser se liberta do seu passado. É um equívoco. Um equívoco que pode se tornar projeções danosas, que podem emular o fanatismo, o misticismo, ou até o mercantilismo enganoso. A evolução, ela é um processo contínuo. O espírito não retrograda, mas nós podemos estacionar. Estacionar em alguns conceitos, cristalizarmos alguns comportamentos. Mas a dinâmica do progresso é uma lei derrogável. Vamos caminhando na direção do grande futuro que se chama perfeição. Mas esse caminhar se apresenta
como um grande desafio que precisa ser compreendido, para que as nossas escolhas sejam cada vez mais qualificadas e tenhamos mais segurança quando colocarmos o pé na estrada. E o que é mais importante, que possamos laborar, empreender em busca da paz. A paz de consciência. Aquela que nos deixa, vamos dizer assim, em harmonia com as próprias leis do universo. Nos trazendo um bem-estar. Um bem-estar que se transforma em alimento, em medicamento, em estímulo, inspiração, intuição para as novas escolhas. Nós temos que, nesse momento, procurar entrar na história, nos transformarmos em personagens, porque cada exemplo, cada comportamento, cada registro, o objetivo principal é despertar em nós consciência ou conscientização da nossa própria realidade espiritual. Por isso, nós estamos na atualidade de um mundo controverso, polêmico, mas ao mesmo tempo com tantas revelações, com tantos convites ao aprimoramento, precisamos de aprender a identificar os painéis, a ribalta, em que estamos participando para nos descobrir dentro dessa grande peça teatral chamada vida. Se eu assim posso me expressar com todo respeito. Nós vamos então refletir sobre Tassiano. O coração dele ainda gritava a fera do passado, queria vingança contra Teódulo, que foi um instrumento para a desdita de Lívia, de Basílio, comparsa de Helena, sua esposa, e tantas outras coisas, que a gente convida você a conhecer a obra para observar o detalhamento. Mas, de alguma forma, também, Tassiano apresentava, pela própria experiência de vida, um enfado, um certo cansaço. Exaurido, se encontrava com as coisas do império, da sociedade, o noticiário, as intrigas, os conchaves, que efetivamente definia a posição de cada um na sociedade. Ele estava procurando focar os seus interesses, principalmente no que remontava a essa nova vida que se apresentava a ele, com a responsabilidade de cuidar de dois corações, Blandina e o nosso querido Quinto Celso. Para aqueles que estão acompanhando conosco o desenvolvimento da história, vão se recordar daquele momento que foi objeto de reflexões do estudo anterior, quando Lívia, no leito de morte, passa a responsabilidade da condução de Quinto Celso para o nosso Tassiano. E vocês vão se recordar também que Tassiano, olhando para o filho, de alguma forma, o seu coração batia de uma forma diferente. De onde ele conhecia o brilho daquele olhar? O carinho de Quinto Celso com ele. Quando, no último encontro, a gente passou pelas letras do carinho, do beijo. Era o seu pai, Quinto Varro, que voltava. Blandina,
Blandina, a menininha que ficou enferma, abalada psiquicamente, face a tantas novidades desagradáveis, que insistia em visitar a família, ela frágil, enfim. E ao mesmo tempo nós vamos tê-los envolvido ou aproximados por um casal de escravos que eram cristãos, que de alguma forma contribuíam na educação dos meninos e também oferecia contributos para o aprendizado em nível espiritual. O painel é extremamente convidativo para que a gente possa continuar passeando nessa história. E um detalhe curioso, o único bem que restou para Quinto Varro, antes, um patrício, cheio de condições, de possibilidades, era exatamente a casa que tinha sido de Basílio. Naquela configuração, naquela reencarnação, também se tornou um benfeitor para ele. Fazia com que Tassiano se lembrasse do seu pai Quinto Varro. A posição austera, nobre, educada, cheia de conteúdo, cheio de cultura, cheio de elaborações brilhantes, que falava da própria filosofia do viver. Estava ali Quinto Varro, ou melhor, Tassiano, então diante desse novo painel de vida que se apresentava para ele. Antes de continuar, me chega, pela via da inspiração, também uma reflexão para todos vocês que estão estudando conosco. Quando a gente começa a acompanhar o desenvolvimento do drama, do romance, a gente vai verificando como que a vida apresenta para nós surpresas. Aliás, o último trabalho foi com o tema surpresa, né? Trabalhamos bastante essa questão. Então, muitas vezes, a gente é visitado por novidades que, se a gente verificar, elas estão em conexão com novidades anteriores e preparam novas surpresas que irão nos visitar, dentro de um encadeamento extraordinário, perfeito. Então, vamos voltar para o painel. Diariamente pela manhã, formulava com o pai, Quinto Celso, a prece habitual a Cíbele, mas, no fundo, sentia que o seu pensamento passara a gravitar em torno daquele Cristo, amoroso e sábio, que se achava no centro de todas as observações do irmão adotivo. Não ignorando a aversão do genitor pelos cristãos, ela se abstinha cuidadosamente, na presença dele, de qualquer comentário tendente a magoar-lhe os princípios. Então, nós vamos acompanhar Blandina com seu pai, com seu irmão, diariamente, pela manhã, formulando as preces de acordo com a religiosidade do pai, a espiritualidade do pai. Mas Blandina, a criança, aquela menininha tenra, sensível, amorosa, já estava com o coração se vinculando às expressões do amor, do Evangelho, do Cristo. E quando fala da prática da prece diária pelas manhãs, nós vimos um comentário no chat de uma companheira que
se refere à leitura do livro Chico, Diálogos e Recordações, da nossa autoria. Então, eu gostaria de tecer um comentário. Nós que acompanhamos um pouco da vida de Arnaldo Rocha, essa mesma prática aqui das manhãs com Blandina, foi uma prática adotada por ele na sua atual encarnação, quando em todos os dias, às 18 horas, em ponto, Arnaldo Rocha se recolhia em família para fazer uma prece, a prece de irradiação para os seus amigos, para os enfermos, e era algo que nos levava a emoções muito especiais. Então eu me recordo desses momentos com muita saudade, O interessante é que Blandina, tanto Blandina quanto Quinto Celso, sabendo das convicções do pai, respeitava profundamente. Não entrava no mérito das questões do Evangelho. É o que nós devemos pensar e talvez traçar como meta. Nós que estamos abraçando a causa do espiritismo cristão, somos convidados por esses exemplos para não sair para o mundo para alimentar proselitismo. A gente muitas vezes acha que nós vamos ajudar as pessoas trazendo-as para o espiritismo. E não é assim que funciona. Cada um tem o seu momento. Cada um tem a sua necessidade. E, portanto, suas afinidades. Agora, quando questionados, quando abordados sobre o espiritismo, é lógico que nós estaremos sempre prontos a falar da doutrina, que é uma doutrina que tem nos ajudado tanto. Mas é bem diferente aquelas posturas fanáticas, intolerantes, ou mesmo ruidosas, pretensiosas, quando julgamos que somos detentores da verdade e queremos sair para o mundo para convencer o semelhante. Vamos trabalhar aquela reflexão do nosso benfeitor Emmanuel, quando na introdução do livro Nosso Lar, ele diz assim, que nós muitas vezes julgamos que precisamos de religião e nos abraçamos com elas, sendo que o que nós necessitamos é muito mais de religiosidade. Ou seja, o que as religiões, o que os ensinamentos apontam para nós? A necessidade nossa de iluminação. Isso é muito importante. É o que nós temos registrado a partir das nossas práticas doutrinárias nas casas espíritas, ou como um espírita que vive em sociedade. Eu costumo dizer que eu fico tão feliz, é tão prazeroso falar da doutrina espírita com aqueles corações que estão vibrando nessa faixa. Mas não vale a gente querer sair pelo mundo com a pretensão de consertar o mundo e, por inabilidade, nos tornarmos muitas vezes até o escândalo do mundo daqueles que não estão dispostos ou afim de acompanhar o que nós custamos a descobrir. Aqui está o Tassiano, envolvido por almas queridas, e aí eu chamo a atenção. Ele, o nosso querido Tassiano, passou milênios
sem nenhuma predisposição para entrar nos meandros da religião dos homens, mas alimentava com ele um ideal, o que acabou desabrochando, principalmente no século XX, quando ele esteve novamente ao lado de Blandina. Ele tornou a convivência com Lívia. Blandina, todos sabem, aquela que se tornou sua esposa nessa encarnação, Irma de Castro Rocha. Lívia, nesta encarnação, na roupagem do nosso querido médium evangelizado, amigo de fidelidade extraordinária e de respeito singular, Francisco de Paula Cândido, Chico Xavier. E eu confesso para vocês que me perco quando falo de Chico, porque a gente sempre vai encontrar no comportamento dele alguma coisa que fale para nós sobre o nosso compromisso com Jesus. Porque a luta dele foi essa, ser fiel a Jesus e a Kardec. Eu vou repetir, ser fiel a Jesus e a Kardec. Kardec no sentido do simbolismo da doutrina espírita e por ter sido um dos seus benfeitores. Com todo respeito a quem pensa diferente. Aliás, é tão bom pensar diferente, não é verdade? É tão empolgante a gente se sentir no mundo democrático, né? Mas nós jamais podemos nos desvincular do mundo do respeito, da dignidade, da bondade, da compreensão. Cada um segue o caminho das suas afinidades. E eu, particularmente, sigo um caminho que a lógica, o bom senso e os depoimentos, os registros, a história me apontam a caminhar com muita tranquilidade por essa senda. Chico Xavier, um amigo, não Chico Xavier um Deus, um santo, um mito. Chico Xavier que senta na cozinha, que visita sua casa, que por certo no mundo espiritual continua atendendo, ouvindo, enxugando lágrimas de tantos corações desesperados. Chico Xavier, a nossa querida Lívia, todos estes, e inclusive Quinto Celso, ajudando tanto a Tassiano a nesse momento poder falar, sentir, vibrar em nome do excelso amigo Jesus, como tantas vezes ele me ensinou. Meu querido amigo Arnaldo Rocha. Pouco a pouco as opiniões e os apontamentos de Celso conquistaram-lhe a alma simples e sensível para a nossa fé, a nova fé. O rapazinho, terminados os estudos e as tarefas de cada dia, ainda encontrava tempo para rápidas leituras do Arquivo de Basílio. Emmanuel lá atrás já tinha um arquivo, conforme a gente viu nos capítulos anteriores, né? Ele era um filósofo. Interessante que estudava as escrituras, os textos de várias filosofias, de várias culturas. E tem muitos que ficam na ortodoxia, que é isso e ponto final. Ah, como nós somos intolerantes, como nós somos mendigos de sabedoria. Daí o benfeitor paternal, quando nos entendimentos costumeiros, quer nos passeios pelo campo, quer as refeições no triclínio, surpreender-se com as observações do menino.
judiciosas e sensatas, nas quais, todavia, Quinto Celso evitava igualmente as menores referências ao cristianismo, de maneira direta. Servulino, o escravo, não se esquecia de rogar às crianças o devido respeito, as convicções do amo. E assim os dois irmãos espirituais comungavam o mesmo idealismo e as mesmas esperanças na vida íntima, cimentando a fé que lhes irmanava os corações. Esse parágrafo aqui também me faz recordar de uma revelação histórica. Existe um romance intitulado Esquina de Pedra. Esse romance foi escrito pelo amigo para sempre, o Wallace Rodrigues Leal. O Wallace Rodrigues Leal é uma mediunidade muito bonita, como dizia Arnaldo. Também tinha a clarevidência, viajava no tempo, voltava no passado. Ele escreveu um romance, Esquina de Pedra, que foi uma história passada no século III, século IV, né? Ele era cristã. Algumas décadas à frente dessa história. E nós vamos encontrar alguns dos personagens dessa obra. Cito 3. Tassiano, que retorna novamente como romano, porém, um soldado anônimo, se não me engano, da 10ª ou 11ª Legião, que estava na Capadócia, na Turquia. Ele se chamava Licínio Prisco. E nós vamos encontrar nessa história os pais de Licínio Prisco. São personagens que são apenas citados de uma forma muito rápida. Os pais morreram quando Licínio era jovem, num acidente. E o casal, os pais de Licínio Prisco, eram exatamente Quinto Celso, a criança, o menino, e Blandina, a criança, a menina. Aqui, filhos, na próxima encarnação, pais de Licínio Prisco. É uma história belíssima. Romance Esquina de Pedra, se não me engano, da editora O Clarim. Continuando. Noite a noite viviam os habitantes da casinha do Bosque doces e abençoadas horas de música e alegria. Qual se conhecesse os traços psicológicos de Tassiano, de longa data, Celso adquirira maneiras especiais de orientar a conversação. Qual que é o nosso tema? Filho, benfeitor de nossas vidas. Quinto Celso é Quinto Varro, o pai de Tassiano, que reencarna depois de ter morrido nos braços do filho. Reencarna porque ele tinha pedido 100 anos para ajudar na condução do espírito Tassiano. Aqui a criança volta. Emmanuel está dizendo, olha que interessante, qual se conhecesse os traços psicológicos de Tassiano de longa data, Celso adquirira maneiras especiais de orientar a conversação. Vamos lá. Certa feita, porque o patrício desencantado se queixasse
olha que interessante, se queixasse das tragédias passionais do seu tempo, com aflição e desânimo, o jovem falou sutil: mas, meu pai, o Senhor não julga o mundo necessitado de uma ideia nova? Uma ideia que penetre o sentimento da criatura, renovando-lhe o modo de pensar? Tassiano fitou espantado. Quem entenderia Celso dos problemas da vida? Embora admirado, revidou firme: não creio, meu filho, não creio. Nossas tradições e nossas leis são suficientes. Basta nos adaptemos a elas, de vez que as diretrizes estão prontas. Não admites que as divindades sabem reger nossas vidas? Se ajuste na cadeira. Você que está deitado, acomode-se. Não feche os olhos para não dormir, porque senão vai perder esse momento. Olha o que o garoto vai dizer para o pai. Sim, meu pai, o senhor tem razão. Contudo, os deuses parecem tão longe. Dizem-nos que Júpiter garante o mundo em toda parte, que Ceres é a protetora das colheitas, que Minerva dirige os sábios. Mas não acha que precisamos de alguém que, em nome dos deuses, viesse ao mundo conviver com os homens, vivendo-lhe as dificuldades e as dores? As divindades ajudam as pessoas, de conformidade com os sacrifícios que recebem nos templos. Assim, a proteção do céu varia com a posição dos homens. Há quem possa levar os santuários touros e aves, incenso e moedas. Entretanto, a maioria dos habitantes de uma cidade é gente pobre, que apenas conhece o sacrifício e a servidão. O Senhor acredita que os escravos são deserdados do céu? Os que mais trabalham devem ser os menos favorecidos, papai? Papai. O garoto diria assim hoje: e então? Como assim? Não tem sentido, papai. Manda outra, papai. Tassiano, o filho de Varro. Olha que interessante, como que o Emmanuel coloca as palavras. O filho de Varro. Qual filho de Varro? Aqui não está falando do Tassiano, não. Do filho de Varro. Recebia semelhantes palavras pronunciadas com humildade e carinho, por jatos de luz interior. Jatos de luz interior. Por que o Emmanuel trata-o como filho de Varro? O filho do Varro, do primeiro capítulo da obra, quando perambulava nas vias espirituais de Roma, até o momento final, em que ele, papai, ele grita, ele procura,
A criança no colo de varro, antes do varro ter que sair de casa. Face às respostas da ilusão de uma sociedade em decadência. Do varro que morreu nos braços dele, fazendo com que ele refletisse sobre a real filosofia do viver. Ele mesmo fora bem nascido, crescera bafejado pelo prestígio de ouro. Contudo, as surpresas do destino gradativamente despojavam-no de todas as regalias e privilégios. A palavra surpresa de novo. E eu não tinha lido esse texto há um bom tempo. Hoje eu só dei uma olhada geral. Porque eu estou trabalhando com vocês também com surpresas. Tem nada pronto do nosso estudo. Não pensem vocês que o estudo aqui está dirigido, a não ser pelo alto. Nós estamos trabalhando aqui com um projeto que ele tem princípio, meio e fim, mas o que sustenta esse projeto é a espiritualidade. É verdade. É o desejo, a intuição, o preparo, a responsabilidade, a seriedade. Por isso nós estamos aqui, hoje, um programa de número 126. O Apocalipse, já atingimos a marca de 25 estudos. O Espiritismo, o Evangelho e a Educação, nós atingimos a marca de mais de 160 programas, sem contar horas e horas de estudo. 21 anos que estudamos o Livro dos Espíritos ininterruptamente. Isso tudo não é para dar currículo para ninguém. Entenda bem. Para dizer que aqui tem uma coisa que ninguém pode questionar. Compromisso. Seriedade. Não temos condição moral, não somos virtuosos, somos cheios de defeito. Mas uma coisa, nós não podemos abrir mão. Seriedade. Sem seriedade, meu amigo, nós não podemos almejar a evolução espiritual. Por que eu estou falando isso? Me pergunta porque eu não sei. Mas a gente atende. 30 anos de doutrina espírita. A gente já atendeu números e números e números de casos, e a maioria as pessoas querem, mas não se predispõem a mudar. Então, se você está estudando aqui conosco e tem o mesmo sonho que o nosso, que é melhorar, leva isso com seriedade, não brinca não. Não brinca não. Porque até no nosso meio a gente vê alguns jardins de infância cheio de necessitados e que muitas vezes se arvoram como grandes representantes, expoentes, mas estão no mesmo barco como a grande maioria. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos de aprender a ouvir. Nós precisamos ter atenção com os sinais que estão batendo na nossa porta. My God, ele nasceu sobre privilégios, Tassiano. E a vida está cheia de surpresa. A morte da esposa. Qual que é a surpresa que bateu na nossa vida? No caso dele, a morte da esposa, o desagrado da parentela situavam-no à beira de total empobrecimento econômico. Aguardava do cunhado e genro o último golpe.
não tardaria talvez a conhecer a dolorosa condição dos homens sentenciados à subserviência, na subalternidade e na sombra. É isso que a vida reserva. Se for da nossa necessidade, assim será. Em semelhante curva da caminhada na terra, experimentava o sopro da adversidade a enregelar-lhe o coração. Teria bastante fé nos dias incertos que se avizinhavam? As observações do filho adotivo acordavam-lhe na alma esses cruciantes pensamentos. Empalideceu, ligeiramente considerou. Sim, as tuas ponderações, meu filho, são apreciáveis. Contudo, não podemos olvidar que a nossa existência permanece estruturada sobre o alicerce das classes. E recordando sábias interpretações dos antigos romanos, acrescentou: a sociedade é um corpo, do qual somos partes integrantes. A cabeça içada sobre os ombros guarda a missão de raciocinar e decidir. As mãos e os pés foram feitos para servi-la. No organismo de nossa vida política, o patriciado representa os sentidos, tais como a visão, a audição, o tato, que auxiliam o cérebro a examinar, a discernir, ao passo que os plebeus constituem os membros incumbidos do trabalho e da submissão. Não poderíamos inverter a ordem. O nascimento e a posição, o nome e a conquista são os pilares do nosso equilíbrio. Está aqui todo o arcabouço materialista. Vamos ver o que o benfeitor, o filho, o jovem, obtemperou, inspirado. Papai, mas a dor nos pés não é tão desagradável quanto a dor de cabeça? Uma ferida nas mãos não será tão incômoda quanto um golpe no rosto? Estou certo, meu pai, de que cada pessoa respira no lugar que a natureza lhe concedeu. Mas todos os homens merecem respeito. Todos. Não são alguns, todos merecem respeito. Merecem felicidade, merecem consideração entre si. Aceitando essa verdade, meu pai, creio que se a fé pudesse operar em nós, por dentro, fazendo-nos mais amigos e mais irmãos uns dos outros, a fim de que nós mesmos começássemos o serviço da bondade, sem qualquer constrangimento, a harmonia do mundo seria mais perfeita. Porque a fortuna dos felizes não seria perturbada pela desfortuna dos pobres. E o riso de alguns não seria prejudicado pelos gemidos de tantos. O viúvo de Helena meditou e concluiu: tuas referências são interessantes e valiosas, inegavelmente. Para alcançarmos a realidade a que te reportas, precisaríamos no império de um grande reformador.
Um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Provavelmente um filósofo. Tomando as rédeas do governo, sobre a inspiração da bondade e do direito. Saberia compreender as nossas necessidades comuns. Celso permutou com Blandino um olhar de inexprimível alegria e acentuou: mas, papai, o senhor não acredita que esse renovador já tenha vindo? E você, ouvinte? Você que está na sala, acompanhando na sua casa, no seu quarto. Então, já veio ou não já veio? Tassiano compreendeu a velada alusão a Jesus Cristo. Esboçou um gesto de enfado e modificou o rumo da conversação. Todavia, na solidão de si mesmo, refletia sobre os argumentos daquela criança, que a devoção de Lívia lhe havia legado e que, paulatinamente, passava a lhe ocupar o coração, como pequeno, mas seguro orientador. Como pequeno, mas um seguro orientador. Meu Deus! Quantos ensinamentos! Você que está no chat. A Cleusa está dizendo assim: tens um filho que voltou à nossa verdadeira casa, nossa pátria espiritual. Muito bem-vinda ao estudo, com certeza terá palavras para acalentarem o seu coração. Iuna, seja bem-vinda. A Marcilene, quero sempre melhorar cada dia. Porque a Iuna disse que tem um filho do céu. Muito obrigado, viu, Iuna? Aí está sendo colocado também que as necessidades, o intercâmbio. O Ei Gomes está falando sobre a importância do ensinamento de Jesus, do brilho a vossa luz. E por aí vai. São tantas manifestações. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Queridos amigos, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quando nós despertamos para o idealismo, quando nos arvoramos em refletir sobre uma sociedade organizada, um mundo melhor, justo, equilibrado, muitas vezes nós projetamos esta construção a partir da contribuição de terceiros. O nosso querido Tassiano fala exatamente o que brota no coração dos idealistas. E assim caminhou e caminha e caminhará a humanidade. Eu vou repetir as palavras de Tassiano com a permissão de vocês. Inegavelmente, para alcançarmos a realização de que reportas, precisaríamos no império de um grande reformador. Você já pensou sobre essa questão? Nós que vivemos no Brasil. Quantas vezes o seu coração não almejou, não idealizou um grande reformador para liderar o império?
a República. A República do Brasil. Vamos falar da nossa realidade atual. Esqueçamos os imperadores, os reis, os reformistas do passado. Vamos falar da nossa realidade. Um homem à altura de todas as nossas dignidades públicas. Você já sonhou? Quando você vai para uma eleição, você procura esse reformador, esse líder, que representasse com dignidade o poder público, as necessidades públicas. Provavelmente você procurou um grande filósofo que pudesse tomar as rédeas do governo, inspirados pela bondade e do direito. Um reformador que soubesse compreender as necessidades de todos. Um reformador ideal. Isso é um protótipo perfeito, que todos nós, se eu posso assim dizer, gostaríamos de ver regendo como um maestro a orquestra sinfônica de um país, de uma nação. Vocês têm observado que nesse momento de tantas controvérsias, de tantas dificuldades, muitas vezes sonhar com o perfeito se torna tão utópico. Porque na realidade o que a gente tem observado é que muitas vezes até nas instituições que você opera, trabalha, costuma o favorecimento, as indicativas, as circunstâncias apresentarem lideranças que são extremamente contraditórias com o que se propõe dentro de um idealismo superior. E aí a gente fica refletindo do porquê tudo isso. Por que carências? Tantas carências. Por que tantas controvérsias? Religiosos que falam de fraternidade, mas se odeiam fraternalmente nos discursos em comparação com seus comportamentos. Líderes que são convidados a ocupar postos para favorecer ao semelhante e procuram um favorecimento de si mesmo. De uma forma que, quando descobertos nas contradições, não acontece absolutamente nada. Porque muitas vezes o próprio sistema está tão viciado, as engrenagens são tão separadas da grande máquina que deveriam estar inseridas, que essas caixinhas, esses departamentos, estrategicamente funcionam assim para que uma não interrompa, oblitere, dificulte, que cada uma continue na sua individuação, atendendo às suas necessidades de forma egóica. Há pouco tempo, conversávamos com uma autoridade de um determinado setor, que ao apresentar para nós uma determinada estrutura, essa mesma pessoa, sem querer, acabou dizendo que assim é feito, para que não haja complicação do geral. E assim fica fácil a administração. Porque quando não há intercâmbio, não existe troca de informações, e assim as mentes brilhantes dominam. Porque o poder geralmente está na mão de poucos.
E nessa própria estrutura que foi apresentada aqui, como um modelo de sociedade materialista, nós vamos ver cabeça, membro, corpo, a definirem para nós uma realidade que é a mais pura verdade. E aí, o sofrimento, a decepção, a angústia, visitam, perpassam, ampliam-se, como uma verdadeira virose que se espalha. Como agora o Zika, né? Eu costumo brincar dizendo, com uma coisa séria, o mosquito flex, não é? O Aedes aegypti, que sai espalhando terror para todos os lados. Esse mosquito, ele é um transmissor, não é? Ele é um veículo que ele representa um pouco do que anda acontecendo na nossa realidade social, política, econômica, cultural, artística, religiosa, científica, esportiva. E a gente fica assim, mas e aí? E aí que nesse processo, desse período apocalíptico, que é um período de revelações, fica muito claro para a gente, ou para os bons observadores, vou falar gente, fica claro para os observadores, vamos despersonalizar e vamos tirar o mais ou menos, o melhor ou o pior. Fica claro para o observador aonde existe trigo e aonde existe joio. Aonde existe treva, aonde existe luz. Porque a luz, ela é discreta, ela é justa, ela é sábia, ela é atemporal, ela é, portanto, eterna, imortal, ela é imanente. Ela está acima do tempo e do espaço. É amor. O legislador por excelência, o administrador por excelência, o educador por excelência, ele está simbolizado em Jesus, embora como individualidade ele o seja, o principal no nosso planeta. Mas ele representa exatamente aquele ponto em que nós vamos desarticulando, nós vamos desligando o que não serve e ligando com o que nós já compreendemos ser melhor. É desativar, ativando. Então você pode assistir uma palestra belíssima, belíssima, cheia de espiritualidade. Mas o que vale é você observar se esta palestra despertou em você a necessidade de desativação e ativação de um conteúdo melhor. Um comportamento, um livro, não é? Uma prece, uma atitude. Você, eu, todos nós, nesse momento estamos sendo convidados à observação para que a gente possa tirar conclusões e optarmos na escolha ou escolhermos na ativação de um conteúdo que possa te trazer segurança e não dúvidas. Qual que é a estratégia da treva nesse momento? Me perdoe. Qual que é a estratégia? Semear dúvida. Semear
medo, semear culpa, semear confusão. Confusão. Então, observe bem, nós vamos observar se vale ou não uma informação, prestando atenção no veículo que trouxe, na intenção que projetou, na maneira que chegou para você. Está te fazendo bem? Está te trazendo segurança? Te projeta a ter paz? Tem tudo para ser boa essa novidade, essa surpresa. Mas, mesmo assim, analise se ela vai fazer o bem, se ela promove o bem, se ela é justa. Adota os crivos socráticos, porque não adianta ser boa se ela não é prática, se ela não é funcional, se ela não é operacional, ou seja, se ela não incentiva a produção. Se estiver distante disso, diferente do progresso no seu sentido globalizado, e aqui eu departamentalizei, didaticamente eu coloquei alguns pontos, para que você tire a conclusão pessoal, em que é intransferível, inviolável, se vale a pena ou não, ou se a gente só está gastando energia. Uma companheira no chat, eu sempre estou falando uma companheira, que são tantas manifestações, uma companheira diz assim: estou lendo o livro que você escreveu. Estou citando isso, não é estou vendendo produto não, tá? Longe disso. Marqueteiro deixa para quem está precisando de dinheiro, quem está precisando de projeção. Nós não estamos aqui para fazer marketing, não. Nós estamos aqui para tecer comentários. E se é possível divulgar, a gente divulga sem nenhum interesse, a não ser do conteúdo. Que o conteúdo seja dividido, multiplicado. É isso que a gente gostaria. Se ele faz bem. Se ele não fizer bem para você, descarta. A companheira falou: Chico, Diálogos e Recordações. Chico, Diálogos e Recordações. É uma obra, é um trabalho que nós fizemos com um objetivo muito claro. Muito claro. Contar boas histórias. Promover bons momentos. Felicitando, convidando para uma viagem, enfim, trazendo um conteúdo importante que pudesse ter a ver com a doutrina e com o evangelho. Ponto. A intenção é essa. Agora, o que vai redundar a partir dessa intenção da construção e da disponibilização escapa a nossa condição de mensurar. Aí eu vou contar uma história para vocês que ela me tocou profundamente. Eu costumo brincar dizendo que o Chico Diálogos e Recordações, se ele te incentivar a ler os romances de Emmanuel, ele já cumpriu o objetivo dele. Para mim já é o suficiente. Pode descartar o resto. Pode jogar na lixeira. Porque se esse livro te incentiva a ler Emmanuel, aí você vai na fonte. Né? Foi a Adriana, né, Kaline, que falou do livro. Agora a Cleusa está me chamando a atenção. Então, vamos pensar o seguinte. Se você leu, fantástico. O livro te fez bem? Legal. Mas nós não podemos mensurar. Eu ia contar uma história muito legal. Eu estou agora, em caráter particular, independente, estou lançando a primeira edição, que será a quinta na realidade, do livro Chico Diálogos e Recordações. Uma edição ampliada, revisada e com informações novas. Nós estamos completando 10 anos de lançamento do livro. Eu não podia deixar passar batido, porque a partir do nosso livro, muitas coisas aconteceram no movimento. Muitos livros foram escritos, alguns cópia-cola, outros aproveitaram o conteúdo para escrever coisas diferentes. Aconteceu de tudo. Dúvidas, né, polêmicas. Não foi o nosso objetivo, mas tudo que é novo
que chega, ele traz um desconforto. Mas de toda a história, a que mais me tocou, e eu vou ser honesto com vocês, e eu vou colocar esse depoimento no lançamento do livro. Foi uma carta que eu recebi de um companheiro que na época frequentava as nossas reuniões do Livro dos Espíritos que fazíamos no grupo Werner, aqui em Belo Horizonte. Eu fiz um estudo do Livro dos Espíritos por 13 anos consecutivos. Esse companheiro, ele estava fazendo um tratamento de câncer na nossa casa. E ele ficou impedido, circunstância do tratamento dele, por um período de continuar ali na casa. O processo dele foi difícil, muito complicado. E foi no período em que a gente lançou o livro, e meu livro chegou nas mãos dele. E ele me escreveu uma carta muito, muito forte, uma carta muito vibratoriamente, muito intensa, a quando ele fala do tanto que aquela viagem no tempo, com os diálogos, com as recordações, tanto que foi importante para ele, para que ele adquirisse confiança, para que ele se sentisse fortalecido, para que ele pudesse continuar o tratamento que ele fazia. E aí ele me escreveu a carta, muito tempo depois de todo esse processo terapêutico, que a gente não tinha nem noção do que estava acontecendo, e ele veio agradecer a tudo que a gente fez, porque marcou a vida dele. Aí, amigos, eu pergunto para vocês, valeu a pena? Lógico que valeu. Porque se a gente puder fazer alguma coisa para felicitar, para encantar, para abençoar, para consolar, para trazer esperança para um coração, a gente não pode pensar duas vezes. A gente tem que pôr os pés na estrada, mesmo sabendo que a estrada é uma estrada de terreno complicado, aonde os nossos pés vão se esfolar, aonde vai haver feridas, aonde vai doer, aonde vai machucar. Mas a oportunidade que nós temos, ela é divina. E a gente não pode deixar de lado. A gente não pode se sentir fraco. A gente tem que acreditar que Deus está nos convidando para que a gente descubra os nossos potenciais, para que a gente possa vencer os nossos limites, para que a gente possa se tornar cidadãos espirituais, para que a gente possa intercambiar com os benfeitores espirituais, para que a gente possa compreender o que é eternidade, o que é imortalidade, como é importante conviver, viver, saber viver. Passava aquele garoto a ocupar o coração de Tassiano como um pequeno, mas seguro orientador. Que possamos valorizar todos que estão do nosso lado, as crianças, os velhos, os jovens, os amigos, todas as pessoas têm muito que nos oferecer. E bem-aventurado aquele que aprende a ouvir, a prestar atenção, a entender esses sinais. Porque geralmente Deus conversa com os homens pelos homens. E Ele, o Senhor da vida, costuma a ter nas crianças, nos filhos, seguros orientadores,
que não falam para a nossa intelectualidade. As almas bondosas conversam conosco, de alma para coração. Que possamos abrir o coração para ouvir a alma, a essência da vida espiritual. Pois Deus, nesse momento, bate à porta de todos nós para nos dizer: sejam felizes, acreditem, valorizem e continue nessa grande caminhada, porque a vitória é o prêmio do bom combate. A paz é o troféu que almejamos. E o amor é a fonte inesgotável a nos sustentar, a trazer estímulo, motivo, esperança e fé. O Senhor Jesus nos disse que seríamos reconhecidos por muito nos amarmos. Ame, ame, ame. Só isso basta. E eu encerro dizendo que o amor é para ser a expressão da alma. Não confundamos a dádiva com a colheita. Quem ama, ama sem esperar, sem expectativa. Simplesmente ama. Siga em frente. Muito mais rápido do que imaginas, sua vida vai mudar. Se apoie em Jesus, no Evangelho e na doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma chave incomparável que abre o nosso entendimento para uma outra dimensão, para uma outra realidade. A realidade verdadeira. Parece redundante, mas não é. Eu agradeço a presença, a audiência de todos, desejando uma bela noite, experiências fantásticas no mundo espiritual, e convido-os para estar conosco na próxima quinta-feira com o estudo do Apocalipse. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos, dos primeiros movimentos, dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um beijo no coração de todos, dos amigos das Minas das Gerais. Valeu.